Ontem eu tive 2 reuniões com 2 clientes, cada reunião foi em média 2 horas, e ambos eu perguntei, como foi 2023? E responderam que foi um ano fantástico. Então, isso não representa necessariamente todos os empresários, todos os segmentos, mas são segmentos totalmente distintos e falaram que foi um ano muito melhor. Por exemplo, teve um crescimento de quase 40% a mais do que 2022. Então, eu não quero dizer que o Brasil está mal, que as coisas estão indo para um lugar perigoso, temerário, mas eu estou dizendo que o ambiente não é dos mais favoráveis. Consequentemente, e ainda que fosse, nós teríamos empresas com dificuldades. E nas dificuldades surgem as oportunidades. Afinal, pessoal, nós estamos aqui para ajudar os empresários a ter, por exemplo, uma saúde financeira melhor, uma estratégia tributária, uma segurança jurídica tributária e assim sucessivamente. Quando eu falo segurança jurídica, é algo audacioso, sim, mas eu digo no sentido de previsibilidade. Ontem, por exemplo, na última reunião, era 7 horas da noite, nós estávamos conversando que é o quê? Eu quero saber se eu tenho oportunidades ou não e eu quero saber o nível de risco. Isso é segurança. Não é garantir nada. Muito pelo contrário. Mas é na medida que o empresário tem uma oportunidade, tem uma possibilidade, ele saber se tem risco ou não. Porque a partir do momento que ele sabe, se ele toma o risco, está calculado. O que não pode é ele tomar um risco sem o cálculo correto ou deixar de usufruir de uma oportunidade porque não conhece. Isso é temerário. Não tem mais espaço para as pessoas exercerem atividade empresarial dessa forma. A empresa tem 30 anos. Ok, deu certo, mas não significa que nos próximos 30 dessa maneira também vai dar. E nesse sentido, pessoal, fazendo essa reflexão, o que acontece? O governo prevê um déficit para o ano que vem de 168 bilhões, em que o governo remeteu para o Congresso Nacional um pacote de medidas para suprir essa necessidade. Porque é muito claro, ainda que de maneira um pouco específica, mas o governo é como se fosse uma empresa, pessoal. Eu tenho receita, custos e despesas. Ponto. O que significa com isso? Significa que se eu tiver menos receita do que custos e despesas, eu vou ter um déficit. E é o que está previsto para o ano que vem. E o que eu faço para evitar esse déficit? Porque isso prejudica a economia, mexe em indicadores de inflação, taxa de juros e um monte de coisa. Eu tenho 2 opções. Ou eu corto gastos, ou eu aumento receita. É simples. Ainda que do ponto de vista, digamos, dos números, né? As medidas são complexas, porque você tem um cenário político. Mas é simples. Ou você aumenta a receita, ou você corta custos. O que você faz numa empresa, geralmente? O que é mais fácil? Cortar custo ou aumentar a receita? Em alguns casos, é diminuir as despesas, os custos e buscar alavancar as receitas. Porque muitas vezes as receitas não estão tão simples assim em nossas mãos para alavancar o faturamento. Isso precisa de tempo. Eu converso aqui com a nossa equipe. Pessoal, qualquer medida no comercial é 3 meses para começar a entender indicadores e 6 meses a 1 ano para rodar. Então não é rápido assim, entendeu? E o que acontece? Voltando ao nosso assunto. Nós sabemos, e aqui não é política, né? Aqui não tem partido, aqui nós trabalhamos com o que tem para hoje. Governos mais sociais, eles vão numa linha de aumentar o Estado para poder dar mais subsídio para a população, consequentemente gastando mais. Governos mais liberais, eles buscam uma eficiência maior. Não estou dizendo que nenhum é melhor que o outro. Estou dizendo que há filosofias diferentes aqui. E nesse sentido, pessoal, o que foi proposto para o Congresso Nacional foi um pacote de medidas que tem por objetivo aumentar a receita em aproximadamente 168 bilhões de reais. E dentro dessa perspectiva de 168 bilhões de reais, nós temos aqui, por exemplo, a busca
por matérias discutíveis e que o fisco entende que ele venceu, como por exemplo subvenção, a mais recente julgada pelo STJ, que trata da subvenção, que é o benefício fiscal do ICMS, o seu reflexo na contribuição social e no imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, proveniente de isenção, diferimento, redução de base de cálculo, não tributação e assim sucessivamente. Nós temos a questão relativo à relativização da coisa julgada, ou seja, ainda que a empresa tenha uma decisão com o trânsito em julgado e posteriormente um tribunal superior possui uma decisão definitiva a respeito da matéria, essa ação primitiva ela é afetada por essa mudança, por exemplo, a mudança na jurisprudência. Nós temos a questão que o fisco já levantou a bola e aqui o Tihai, ele vai colocando, quando eu colocar as matérias, ele vai colocando, já tô até falando para ele o que ele vai fazer dentro do vídeo. Ele vai colocando aqui a respeito, e caso vocês queiram, vocês podem ler sobre isso, com relação ao não pagamento de algumas empresas que fizeram a recuperação, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, quando no ano base da recuperação a empresa tributada com base no lucro real, a adição desses valores para o recolhimento do imposto de renda e contribuição social. Afinal, quando eu não excluí o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, eu tive um resultado menor, consequentemente eu paguei menos imposto de renda. Nada mais óbvio e matemático do que quando eu recuperar, consequentemente, eu tenho que oferecer a tributação por conta que eu teria aqui um resultado maior, correto? E nós temos, além disso, medidas que o governo pretende mudar a sistemática de tributação, como por exemplo, a proposta para a tributação das offshore em 15% e dos investimentos de pessoa física no exterior, tributação, não é a tributação na realidade, é acabar com o diferimento da tributação do imposto de renda, também da contribuição social dos fundos exclusivos. O governo pretende mudar um pouco da sistemática do juros sobre capital próprio. Nós temos hoje no Congresso Nacional a votação do PL a respeito da nova sistemática da subvenção, ou seja, o governo quer acabar com essa briga e regulamentar, dar procedimento para que as empresas possam utilizar sem necessariamente gerar esse grande contencioso. E também temos uma previsão de aproximadamente 14 milhões, Tihai vai colocar aqui, como busca de transações ou refis, regularização tributária. Há um crédito muito grande no mercado e o governo ele quer buscar esse crédito mediante programas de incentivo à autorregularização. Você tem dívida, tá tudo certo. Na realidade não tá tudo certo, né? Porque você não tem CND. Eu compreendo. Momento de dificuldade. Mas agora você precisa se regularizar. E, inclusive eu vou te dar um incentivo, como redução de multas e juros, e nós já visualizamos alguns programas como esse, e ano que vem o governo pretende arrecadar 14 bilhões com isso. O que você consegue visualizar nesse universo de informação que eu trouxe? Que o governo precisa arrecadar 168 bi, através de mudanças e através da busca de operações, através de processo fiscalizatório e, consequentemente, de incentivo à regularização para quem está devendo. Pessoal, o mercado que se abre aqui é muito grande, tem muito dinheiro, porque as empresas vão precisar de apoio